Celebramos este grande apóstolo Santiago, este homem que, assim como Pedro, André e o seu irmão João, eram de Betsaida. Estes são os primeiros dos apóstolos. E como dizia ao início, estes três, Pedro, Tiago e João, são, por assim dizer, as três colunas em quem Jesus confia tantas partes da sua vida. Que Jesus chama tantas vezes na intimidade para a transfiguração, para a ressurreição da filha de Jairo, para o Monte das Oliveiras. Este homem que segue o Senhor Jesus, lá, desde o lago da Galileia. Mas este homem que testemunha, o primeiro a testemunhar com a vida este amor ao Senhor Jesus. Por volta do ano 42, é morto à espada por Herodes. Este homem que hoje é tão venerado e ao longo dos séculos em Santiago de Compostela. Mas ler o Evangelho e ler mesmo o Evangelho pode nos ajudar muito. Às vezes nós podemos querer nos armar em santos antes do tempo, em perfeitos antes do tempo, em como pessoas que já chegaram, mas estamos a caminho. E o caminho dos apóstolos ajuda-nos a ver também o nosso caminho, que tantas vezes se pode equivocar. Mas cada dia é um dia para recomeçar, um dia para se converter. Um dia para escutar verdadeiramente a palavra de Jesus e para ver quantos são os nossos enganos. Não é para julgar os evangelhos ou os apóstolos. Mas hoje, por exemplo, damos conta deste episódio que se dá já depois de tanto caminho feito, de tanto caminho que eles tinham feito com Jesus. Estes dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, fazem fazer a má figura à mãe, mas eles estavam lá. É a mãe que vai à frente, vai e prostra-se e diz: "Oh Senhor, eu quero te pedir uma coisa." Diz Jesus: o que é que eu posso fazer por vocês? E ela disse: "Eu quero que ordenes que estes dois meus filhos se sentem um à tua direita, outro à tua esquerda." Este desejo de protagonismo, este desejo de poder, este desejo de ser relevantes, este desejo de ser melhor do que os outros. Eu à direita e tu à esquerda. Será que não caímos nessa tentação na igreja? Quantas vezes? O Papa Francisco continua a assistir no carreirismo, às vezes, presente na igreja. Mas eu costumo dizer que o carreirismo não é só uma questão de padres ou de bispos, ou seja lá do que for. O carreirismo dá-se na igreja, e eu costumo dar o exemplo, e dou o exemplo não porque falo do cor, mas porque já vi. O carreirismo às vezes até se dá no armário das vassouras, no armário dos vasos, nas toalhas do altar. No fundo é decidir quem é o maior, quem é que manda, quem é que escolhe os cânticos, quem é que escolhe o salmo, quem é que canta melhor. Esta competição, tantas vezes presente. Jesus diz: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber?" Sim, podemos. Não sabiam o que diziam. Sentar-se à direita e à esquerda no trono de Jesus? Não foram. Estavam lá os dois ladrões. Os discípulos não estavam lá.
não sabeis o que pedis. E Jesus aqui depois disse, sim, bebereis o cálice que eu vou beber. E beberam. Fizeram um caminho. Por isso que eu dizia, as dificuldades dele do caminho, as dificuldades que eles vão fazendo pelo caminho, podem nos dizer muito a nós, das nossas dificuldades. São desafios, mas também nos dizem que somos capazes de os superar, como eles os superaram, como eles aprenderam. Porque depois vemos aqui que os outros ficam todos zangados. Os outros ficaram indignados também. Por quê? Porque se ficavam eles um à direita e à esquerda, os outros onde é que ficavam? E nós, onde é que nos sentamos? Se vocês ocupam as duas cadeiras e nós? E aqui Jesus faz um desafio, que é um desafio constante para todos nós, para a sua igreja. Sabeis que os chefes das nações exercem domínio. Sabeis que no mundo há uma competição ferrenha. Mas entre vós não deve ser assim. Aquele que quiser ser grande, seja servo. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Este é o desafio contínuo. Para que possamos deixar de ser um meio competitivo. Não devemos competir entre nós noutra coisa, diz São Paulo, que não no amor fraterno. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Foi o desafio de Tiago, foi o desafio dos apóstolos e é o nosso desafio. O desafio de caminharmos com coragem. Às vezes pode ser difícil, mas como nos dizia São Paulo, em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre, em toda a parte, no nosso corpo, o sofrimento de Jesus, a fim de que se manifeste também em nós e no nosso corpo a vida de Jesus. Somos frágeis. E por isso eu dizia, o caminho dos apóstolos, a fragilidade dos apóstolos, e eles não compreenderem logo tudo, e não serem logo, Jesus não foi escolher, não sei se havia alguém perfeitinho, mas se havia, ele não se foi escolher, mas nós descobrimos as suas fragilidades, as suas incompreensões, revela também as nossas, a nossa fragilidade, mas que é possível. Trazemos no nosso corpo os sofrimentos e a morte de Jesus, a fim de se manifestar também no nosso corpo a vida de Jesus. Trazemos um tesouro em vasos de barro. E às vezes nós andamos aí a revestir os vasos, a pintar os vasos, a pôr-lhe talha dourada, a fazer os vasos muito bonitos, mas não deixamos de ser vasos de barro. E se alguma coisa brilha em nós, não pode ser o barro, mas aquele que trazemos, aquele que levamos, ou aquele que devemos trazer e que devíamos levar. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso tesouro. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.